Hoje o assunto é sobre lipoaspiração, um tema conhecido entre homens e mulheres. Mas como saber se esse procedimento é realmente necessário? Sobre isso, nós vamos conversar agora com quem é referência em cirurgia plástica, Dr. Júpiter Newler. Dr. Júpiter, então hoje nós vamos começar falando sobre lipoaspiração. E é claro que a gente não poderia começar por outro assunto a não ser quando é necessário fazer a lipoaspiração. Muita gente confunde se é quando está gordinho que tem que fazer ou se é quando realmente não conseguiu se livrar da gordura localizada. Eu queria que você explicasse isso para a gente. Muito bem, Lúcia. É um assunto que eu tenho muito prazer em estar falando, haja vista que é o nosso carro-chefe, principalmente nessa época em que nós operamos bastante, fazemos muito esse procedimento. Infelizmente, apesar da quantidade, ainda existe algum contexto e muitas pacientes ainda pensam em que esse procedimento é feito para emagrecer. Não. Então, veja bem, o programa Saúde Maranhão já está saindo da frente, já está se destacando, porque em dar importância a abordar esse assunto, quando deve ser indicado a lipoaspiração, você já está à frente de muitas e muitas entrevistas que sempre falam como é que é o procedimento. Então, veja bem, a lipoaspiração ela está indicada naquelas pacientes e que já existe uma atividade física, ela pratica com certa frequência, em que ela tem uma alimentação saudável e sempre existe uma gordura que acumula aqui ou ali, mas infelizmente não sai com a atividade física na sua plenitude. É tanto que eu digo, se eu precisar abordar mais de 5 regiões no corpo, é sinal de que ela não tem indicação de fazer, ela precisa emagrecer para o que ficar acumulado em determinadas regiões e que essa retirada dessa gordura me proporcione harmonia corporal. Está aí, ó. A melhor indicação são essas pacientes. É lógico que existem alguns casos isolados, alguns casos bem específicos. Que casos são esses? São aqueles casos em que a paciente já fez de tudo e não consegue mais encontrar aquela motivação para levá-la a desenvolver uma atividade física ou mesmo fazer aquela dietazinha, entendeu? E às vezes você conseguindo dar um estímulo, olha, vamos proporcionar uma melhora nessa silhueta, na porção lateral, porção anterior, aí sim, a partir daí ela dá o start para a vida social, para se reintegrar à sociedade. Porque tem um detalhe, muitas pacientes hoje sentem, é uma declaração que fazem com muita frequência, elas ficam inibidas de irem para um ambiente esportivo, onde muitas mulheres já estão muito bem fisicamente, e gera uma barreira, ela se sente excluída, e ela não quer se expor na forma que ela se encontra. E isso vai afastando cada vez mais do meio da atividade física, da academia ou de uma quadra de esporte. E quando a gente dá esse estímulo, nossa, aí ela pega com tudo, é um start, muito legal. O primeiro passo, na sua opinião, deveria ser justamente a análise do médico que vai fazer essa cirurgia, procurar referências dele, de como ele trabalha, se está totalmente regular também de acordo com as normas? Muito bem, Lúcia. Todo mundo, quando quer submeter algum procedimento cirúrgico, em primeiro plano, a gente tem que pensar além de ter um objetivo estético, mas tem que ter segurança. Em momento algum, nós poderemos banalizar o procedimento, porque é um procedimento cirúrgico. E por se tratar de um procedimento cirúrgico, nós devemos, acima de tudo, tentar proporcionar 100%, apesar de ser impossível, a gente tenta pelo menos ficar próximo à segurança total. E como a gente fazer isso? Primeiro, na escolha do profissional, ver se é um profissional realmente, se ele faz parte da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e se esse profissional tem bons resultados por onde ele passa e a equipe dele como é constituída. Ele tem uma equipe que também vai te proporcionar um pós-operatório com segurança, fazendo o acompanhamento como se deve, porque o procedimento cirúrgico não termina lá no centro cirúrgico. Na verdade, ele vai terminar com um pós-operatório feito em nível de consultório do médico. E esse pós-operatório é tão importante quanto o ato cirúrgico. Então não adianta eu operar uma paciente e... Já que falou em pós-operatório, que seria o nosso próximo tema, como deve ser feito ele? Onde entra a importância desse pós-cirúrgico, como ele deve ser feito? O pós-operatório, a
forma, existe uma variação muito grande de conduta, mesmo de uma paciente para outra, porque nós adequamos o pós-operatório à paciente. É tudo muito personalizado. Não existe uma fórmula de bolo. A paciente fez essa cirurgia pós-operatória A, B, C, D. Não existe isso, porque eu tenho que ver se ela tem uma variação pressórica, nível glicêmico, a quantidade de pele, cicatrizes associadas, característica da pele, se ela teve filho antes ou não, se ela faz reposição hormonal. Então, tudo isso interfere no pós-operatório. É tanto, dependendo da alimentação, ela pode reter mais líquido ou chegar a fazer um seroma ou não. Então, esse acompanhamento e essa proximidade da paciente, hoje operada, como no seu pós-operatório imediato, varia muito, varia muito. Então, você precisa estar muito próximo, porque como ele se manifesta de forma diferente, as condutas também são diferentes. Por isso, é grande importância do cirurgião estar muito próximo da paciente no pós-operatório. E essa proximidade nos primeiros contatos realmente é fundamental. Muitos pacientes com a questão do medo ainda a serem esclarecidos? Você tocou num assunto que eu acho muito interessante, porque é uma coisa que eu falo sempre, quando a paciente não demonstra medo, aquela paciente que age mais pela emoção, minha amiga fez, eu não vou perder, eu também vou fazer, eu quero ficar igual ou melhor, né? Mas se ela não tiver medo, quem deve ficar é o cirurgião. Existem possibilidades, apesar de serem pequenas, remotas, mas existem de terem complicações e complicações graves. Por isso é que nós deveremos estar sempre em sintonia com a equipe. E quando eu falo em equipe, pensei, o cirurgião plástico auxiliar, a minha fisioterapeuta, não. Quando eu falo em equipe, é um anestesista, como é que a conduta desse anestesista eu conheço, como é que ele trata o meu paciente desde a recepção lá na porta do centro cirúrgico, como é que a enfermeira, como ela vai computar para tranquilizá-la, e a enfermeira que a recebe lá no andar, já na enfermaria. Isso sim é uma equipe. Isso quando eu não estou com... Isso é direta. A indireta, que é o laboratório. Então tem que ter um jogo de confiança muito grande. Então você amplia esse mapa, né? E nesse mapa, se houver alguma falha, eu te garanto, a gente pode ter problema. Esse paciente ou essa paciente, ela retorna ao consultório e, geralmente, qual é a próxima cirurgia, sendo se o caso for a lipoaspiração, a primeira cirurgia que ela realizou, ela já pensa em uma próxima quando ela tem toda a segurança, quando sai tudo da forma como ela realmente planejou e resultado 100% de garantia? E isso é interessante. O meu professor, grandes saudades que eu tenho dele, é professor Cássio Menezes Raposo do Amaral, lá do Unicamp, sobre a Pá. Ele me falou, uma vez que você atende uma paciente muito bem, não pense em retorno financeiro, nunca, nunca. Você tem que atender bem. Você com certeza terá, no mínimo, 10 procedimentos a ser feito, ou nela, ou independentes, ou em pessoas que estão na sua proximidade. Geram, no mínimo, 10 procedimentos. Porque depois que o paciente inicia, e deu tudo certo, tudo tranquilo, foi de acordo com suas expectativas reais, ela retorna para sempre ficar fazendo. Aí depois vem ela, vem sua filha, eu já tenho um caso de estar operando neta de paciente minha, então a gente fica muito orgulhoso com isso. A gente tem que estar nos melhorando em vários aspectos da vida, não é só a parte física, não. Intelectual, emocional, né? Dr. Júpiter Niller, o programa Saúde Maranhão agradece a sua entrevista e a gente deseja muito sucesso na sua carreira.